Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e vamos conversar nesta noite sobre nulidade matrimonial, direito canônico e família, claro. Então, olha, o programa de hoje requer aí muita atenção, especialmente se você está vivendo alguma dificuldade aí no seu matrimônio, talvez esteja em processo de separação ou esteja vivendo numa segunda união. Então, atenção, acompanhe esse programa, porque com certeza ele vai te ajudar e muito, tá certo? Para isso, vamos à nossa matéria inicial. Acompanhe. Foi publicada no mês de setembro deste ano a Carta Apostólica do Papa Bento XVI em formato de motu próprio, intitulada Quaeret Semper. O documento transfere a competência da causa para a dispensa de um matrimônio ratificado e não consumado, entre eles, casos de nulidade matrimonial, e uma declaração de nulidade da sagrada ordenação para o Tribunal da Rota Romana. Até então, esses casos eram analisados pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Na carta, o pontífice explica os motivos desta mudança, dizendo que a Santa Sé sempre buscou adequar a própria estrutura de governo às necessidades pastorais em que cada período histórico emergiram na vida da Igreja, modificando assim a organização e a competência dos dicastérios da Cúria Romana. Nas presentes circunstâncias, o Papa considerou conveniente que a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos se dedicasse principalmente a dar um novo impulso às promoções da Sagrada Liturgia na Igreja, seguindo o renovamento proposto pelo Concílio Vaticano II, a partir da Constituição Sacrosanctum Concilium. Segundo o decano da Rota Romana, com a publicação deste motu próprio, se realiza uma inovação normativa histórica no âmbito da Cúria Romana. Nulidade matrimonial e direito canônico no Em Pauta desta noite. Ok, e aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte temos a alegria, não é, a presença sempre amiga do nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e teólogo. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Muito boa noite aos telespectadores. É uma satisfação estarmos aqui novamente, só que nós nos defrontamos sempre com problemas um tanto espinhosos, mas essa é a nossa missão. Tá certo, Frei Moser, isso mesmo. Mas é claro que a gente sempre, diante de temas bastante delicados, por que não? A gente sempre chama aí pessoas, não é, realmente capacitadas, e é por isso que temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa o Padre Mário Sérgio, ele que é o presidente do Tribunal Eclesiástico aqui de Belo Horizonte, já trabalha há 28 anos no tribunal, então uma larga experiência, é licenciado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense e professor na Pontifícia Universidade Católica aqui em Minas Gerais, obviamente lecionando Direito Canônico. Padre Mário, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Obrigado pelo convite, boa noite a todos que participam conosco. Vamos aqui, como disse o Frei Moser, ajudar as pessoas a tirar um pouco dos espinhos, dos problemas tão espinhosos que o dia a dia nos apresenta. Tá certo. Olha, quero, para introduzir aqui a nossa conversa, aproveitar para ler essa passagem do Evangelho que fala justamente da temática dessa noite. Não é? Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 5 e seguintes. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Versículo 7. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Está aqui ensinamento de Jesus, nosso Senhor, capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, não é a única passagem, outros evangelhos também narram,
A passagem é similar a esta, obviamente, e nos trazem a temática do matrimônio. Porém, antes de entrarmos ainda nos problemas do matrimônio, a gente quer saber aqui, especialmente do nosso querido Padre Mário Sérgio, o que é justamente, o que significa justamente esse moto próprio que o Santo Padre está apresentando, mudando justamente a prerrogativa de um organismo para outro. Mas isso para o povo, para as pessoas, tem alguma implicação, Padre Mário? Ou é somente, por enquanto, uma mudança de responsabilidade na Cúria Romana? A mudança é bastante significativa, mas não vai atingir as pessoas diretamente. É uma questão organizacional. É uma organização, um melhoramento dos trabalhos. Então, o Santo Padre, ao fazer esta mudança, ele dá uma competência mais tranquila a organismos que já trabalham com esta responsabilidade, que é o Tribunal da Rota Romana. Chamado Rota Romana exatamente pela rotatividade de processos. Uma procura mundial, a Rota Romana é a nossa terceira instância mundial. Todos os processos trabalhados passam por duas instâncias, primeira e segunda, e numa dificuldade a ser sanada numa terceira instância, sempre é procurada a Rota Romana. Portanto, esta mudança que o Santo Padre faz de um dicastério para o Tribunal da Rota Romana, para o povo, não vai significar nenhum acréscimo, mas na organização dos trabalhos vai ser muito mais tranquilo. O próprio tribunal acompanhando estes processos. Aliás, aqui até parece que essa mudança, o Frei Antônio Moser, seria justamente o que? Para facilitar uma maior dedicação, como a própria ementa do texto dizia, justamente para que se possa promover melhor a liturgia. Então houve essa mudança interna na Santa Sé? Exatamente, é uma questão talvez assim mais de funcionalidade. São tantas as normas relacionadas com a liturgia, são tantos problemas que muitas vezes a maioria do povo nem percebe. Mas problemas nesse sentido assim de como revitalizar a nossa liturgia, não é? Tem tantos desafios, tentativas, por exemplo, vamos dizer assim, em termos de celebrações mais festivas. Vamos pegar um pouco uma celebração de estilo um pouco afro, algo nessa linha, por exemplo, no Brasil, como é que fica? Então, essa Sagrada Congregação da Liturgia tem uma série de problemas e desafios, não é, para reanimar a liturgia, que é a alma, eu diria assim, né, da nossa celebração, claro. Agora, por outro lado, não é, toda essa problemática de declaração de nulidade, que a igreja nunca anula, ela declara que é nulo, não é, quando não houve, sempre é muito espinhosa, muito difícil e exige uma atenção especial. Então, a Rota Romana, ela de fato vai ter que se dedicar também ela mais, mas de uma maneira mais específica em questões cada dia mais complicadas. Não é? Depois nós veremos aí as causas de nulidade, tudo isso. O ser humano sempre foi complicado, mas hoje mais do que nunca, né? Aliás, o texto bíblico já começava Jesus respondendo àqueles que o interrogavam em relação ao certificado de divórcio que Moisés mandou, não dar aqueles casos problemáticos, né? E Jesus já começa dizendo, foi por causa da dureza dos vossos corações. Imagina, se naquela época já era assim, imagina hoje, né? Como é que fica? Mas, Padre Mário, por favor, ainda para os amigos que nos acompanham entenderem melhor, tudo bem a mudança, como o senhor explicou, Frei, também, essa mudança funcional, até para que se possa, tanto de um lado, dedicar melhor à liturgia e depois, por outro lado, essas novas situações que vão acontecendo na complexidade da questão família, do matrimônio e assim por diante. Mas, por exemplo, casos, vamos supor, que ocorrem aqui no Brasil necessariamente, ao invés dos chamados tribunais eclesiásticos aqui em loco, né, no Brasil, que casos, por exemplo, vão para Roma, para, por exemplo, a apreciação da Rota Romana? Existe um caso específico? Existem casos específicos. Alguns são reservados ao próprio Papa. Questão de nulidades de ordenação sacerdotal
o Papa tem uma prerrogativa, é só ele quem dá essa dispensa. Vai diretamente para o Tribunal da Rota Romana para o Papa conceder a dispensa. Normalmente, os processos que vão para a Rota Romana, uma vez que a primeira instância de um tribunal dá pela nulidade de um matrimônio, a segunda instância dá pela validade, existe uma discrepância, existe uma dificuldade de entendimentos, quem vai sanar essa dúvida é a terceira instância, a Rota Romana. Então, nesses casos, são enviados para a Rota Romana. Poderíamos dizer que a Rota é o nosso Supremo Tribunal. As dificuldades maiores são enviadas para lá e eles têm pessoal competente para isso. É com uma diferençazinha que o nosso Opa. Supremo está pegando um campo imenso, entrando em todos os campos. A Rota Romana não faz isso. A Cada Rota um Romana fica no sabe seu... respeitar os seus limites, né? Bastante específica, com certeza. Sem dúvida. Agora, é até interessante perguntar isso e para ajudar o pessoal que está em casa a entender melhor, essas instâncias, primeira instância, segunda instância e terceira instância, como o senhor exemplificou bem, como se fosse uma espécie de Supremo Tribunal Federal, no caso a Rota Romana, quer dizer, uma última instância a ser recorrida, normalmente são resolvidos ali mesmo entre a primeira instância, né? Ou seja, quando a pessoa, por mil razões, decidiu se separar, não há possibilidade mais de convivência. Claro, estamos falando daquelas pessoas que contraíram o sacramento do matrimônio na igreja, nem diria validamente aqui, mas na igreja, não é? E depois de algum tempo tiveram aí algum problema e aí não tem mais volta, segundo eles, aí recorrem ao Tribunal Eclesiástico. Muitos deles acabam se resolvendo em primeira instância. Este é o ponto espinhoso, como disse o Frei Moser. Normalmente as pessoas que procuram chegam exatamente com essa ideia. Padre, eu vim aqui, eu quero anular o meu casamento. A igreja não anula casamento. O Padre Hamilton estava lembrando aqui, pela passagem de São Marcos, o que Deus uniu, o homem não separa. Isso continua valendo, vai valer sempre. Estávamos falando do Santo Padre. Nem o Papa tem autorização para mudar essa sequência de ensinamento do próprio Cristo. O que Deus uniu, o homem não separa. Porém, a igreja, para dar esta certeza de que Deus uniu, ela coloca condições. E essas condições devem estar todas preenchidas até o dia do casamento. Não depois, até o dia do casamento. São várias condições. A pessoa precisa ter conhecimento de todas elas e estar habilitada para assumir todas essas responsabilidades para que o matrimônio seja considerado válido. Uma vez o matrimônio sendo considerado válido pela igreja, e a igreja vai dizer, Deus uniu, não existe possibilidade de nulidade. Mas se resta alguma dúvida, e quem pode levantar essa dúvida são apenas os cônjuges, uma das duas partes, então o tribunal vai estudar. Isso é muito sério para a igreja, dizendo, eu estou vivendo uma união que não foi sacramento. Então a igreja vai tentar exatamente chegar no ponto inicial, onde começou o problema, como que o direito pode te ajudar. E se for realmente sentida alguma possibilidade contemplada pelo direito, então sim é declarada a nulidade. Uma vez declarada essa nulidade, na primeira instância, ela vai para um tribunal de segunda instância. Em Belo Horizonte temos dois tribunais, primeira e segunda instância. É tudo resolvido aqui, em loco, primeira e segunda instância. Só podemos confirmar para uma das partes que o casamento foi nulo depois de duas instâncias com pareceres iguais. A primeira instância deu pela nulidade e a segunda instância também. Então confirmamos, seu casamento foi nulo. Quando existe uma dúvida entre a primeira e a segunda instância, Rota Romana, terceira instância para sanar as dificuldades. Sim, peraí. Eu gostaria de pegar assim um gancho nas colocações muito bem feitas e claras do Padre Mário. Seria o seguinte, em primeiro lugar, a igreja quer sempre ajudar. Sim. Agora, ajudar não significa ser boazinha, fazer vista grossa, não, é que ajudar a derimir diante de Deus, diante da consciência, na busca da verdade, não é, dos fatos. A segunda observação, os que estão nos seguindo, que eventualmente estão nessa situação de busca da declaração de uma nulidade, eles devem ter dito, por que eu não pensei mais antes de casar? E a terceira colocação, olha, realmente ir para diante do altar, para
declarar o seu amor, pedir a bênção de Deus e receber o sacramento, é com muita tremura, muito temor, não é? Imagina. Temor e tremor. Como, digamos, muita gente vai rindo para cá, para lá, mais preocupado com música que nem sempre é sacra, pelo contrário, qualquer coisa. Ou seja, não, é algo de muito sério. E por isso, sempre que eu procedo à celebração de um matrimônio, eu, em primeiro lugar, dou os parabéns pela coragem de vocês proclamarem diante de todos os entes queridos e diante do Cristo aqui na Eucaristia que vocês se amam e querem se assumir um ao outro. É um gesto de coragem, sobretudo nos dias de hoje. Sobre isso nós vamos falar já já e aqui com a ajuda do padre Mário e do Frei Mose, porque uma coisa muito concreta nos nossos dias é justamente, padre, esse problema do entendimento do que seja o sacramento. A igreja tem clareza, por isso trata disso com muita seriedade, sabe da graça, mas também da responsabilidade que comporta o sacramento do matrimônio. Mas é interessante, parece que muita gente não entende. E aí tem alguns desdobramentos, sobre isso a gente vai conversar ainda no nosso segundo bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, já já estaremos de volta.